Nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários... Então vamos ao que interessa? Vamos nessa. Vamos ao Malvadão? Hã? Vambora. Melhores momentos. Eu ficaria nessa chucharia aqui o programa todo. Traria o Maneirinho pra dançar, que também performa muito bem. A Isa, que é dançarina, Verdade. além de stand-upper, é palhaça também, né, Isa? Atriz e tudo mais. Massoterapeuta. Massoterapeuta, mas temos que fazer... Colocar os melhores momentos do Malvadão na tela. Eu quero que você deixe suas considerações e depois eu vou desabafar. Fique à vontade. Perfeito. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Galera, desculpe aí pela minha Nada atuação. disso, foi maravilhoso. Highlight do ano. Eu juro que eu me esforcei. Eu achei, GV, mais uma vez é uma história muito parecida com os jogos em que o Flamengo não consegue finalizar com tanta efetividade, né? A gente viu um Flamengo que controlou o jogo, praticamente do início ao fim. Matheus Cunha, não sei nem se precisou tomar banho depois, porque o uniforme ficou limpo, não sujou o uniforme. E o Flamengo, mais uma vez, criando oportunidades, o que para mim é o ponto positivo, mas deixando de concluir com qualidade a gol. Isso sim é preocupante, a gente está falando disso, não é de hoje, a gente vem falando disso já há algum tempo, e isso tem prejudicado o Flamengo, porque não adianta você... É claro que se você me falar, você prefere jogar bem ou jogar... Claro que eu sempre vou preferir jogar bem, mas não adianta você jogar bem se você não consegue fazer os gols, né? Você não conseguir ganhar os jogos. Pelo menos o Flamengo ainda tem conseguido fazer um ou outro gol em algum momento do jogo que dá a vitória à equipe. Mas é muito pouco para o que o time vem produzindo dentro dos jogos, né? O volume do Flamengo tem sido muito grande e essas conclusões os atletas têm pecado, né, nesse último momento. Eu gostei muito, individualmente falando, GV, do jogo do João Vitor, zagueiro, 17 anos, muito bom zagueiro. Um garoto, né, que o Felipe gosta muito, que foi com o Flamengo, o time principal, para a pré-temporada lá nos Estados Unidos. E eu acho que pode ser uma alternativa, até porque o Cleiton, que seria esse quarto zagueiro desse time, para entrar como uma opção, ele não vai ficar no Flamengo, o contrato dele se encerra, então não acredito que vai ter muitas oportunidades, então você precisa ter um outro jogador para suprir essa ausência, e o João Vitor pode ser esse cara. Tem um lastro muito grande para crescer, mas me agradou muito posicionamento, qualidade para sair com a bola jogando, e eu preciso falar dele aqui, Getúlio Vargas. De quem, Bigode? Que eu sempre critiquei. Quem, Bigode? Ele mesmo, Varela. O Varela ontem, mais uma vez, fez um bom jogo. O Varela tem feito uma temporada de 2025 boa. Todos os laterais subiram de produção com o Filipinho. Todos os que é um laterais. especialista na lateral. E dos dois lados, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo. O Ayrton Lucas ontem, ele que faz o cruzamento para o Juninho testar. E aí no rebote o Joshua faz o gol. Que é um garoto de ouro também desse Flamengo. Mais um garoto de ouro desse Flamengo. Então, acho que o torcedor fica incomodado pela quantidade de oportunidades criadas que não foram finalizadas, ou então que não tiveram um capricho na hora de finalizar, mas tem coisas boas desse Flamengo alternativo que a gente viu ontem, e aí o Felipe pode ganhar novas opções para a sequência da temporada. Muito bem, Bigode. Acho importante a gente trazer para o torcedor que está em casa essa visão dos moleques da base que podem ajudar o Flamengo, aliás, que estão ajudando. Uma grande defesa do goleiro do Botafogo ontem, e aí o Joshua ali, oportunista de canhota, deu aquela chapada no canto, quase que o zagueiro chega. Botafogo lutou bravamente, mas, Fernandão, foram 24 chutes a gol do Flamengo, acho que 9 na baliza. E a gente volta, porque a gente discutiu na semana passada que, por coincidência ou não, na coletiva o Felipe Luiz falou, não vai ser todo jogo que vai fazer 4, 5 gols, ok. Mas é claro que o Flamengo está oscilando nesse quesito. Você faz 6 contra o Juventude, perde não sei quantos contra o Córdoba, ou não consegue fazer gol. Você faz 4 contra o Vasco, não consegue, numa grande atuação do Léo Jardim. Ontem, de novo, criou muito, faltou aquele capricho ali, porque não dá para viver também só do Pedro, que são muitos jogos, né? O Pedro também perdeu gol nesses jogos. Então, assim, eu acho que o Flamengo performando muito bem, mas precisa encontrar esse equilíbrio de oportunidades criadas, ou chutes ao gol, e balançar o barbante, né? GV, boa tarde pra você, pra galera de muito casa. Boa tarde. Muito bom começar o programa desse Tô falando que o nome do Bigode agora é Lady Gata. Que é a nossa Lady Gata, o gato Gostei do aqui do Donos da Bola. É o Lady Gato Miau. Tem até bigodinho já esse gato. GV, a gente já viu algumas vezes, vamos citar aqui mais explicitamente o Fluminense no ano passado, quando
tinha os seus gols centralizados no Cano, né, em 2023, e o Cano veio num momento ruim. E a gente está vendo isso acontecer com o Flamengo, com relação a essa variedade de jogadores com essa característica de finalização. E os grandes times do mundo têm isso inserido dentro das suas equipes, né? Não fica centralizado em um só jogador, claro que tem sempre o seu artilheiro, e no Flamengo a gente tem visto, né, que é o Pedro, né? Já sabia que isso era antes, e o Pedro já voltou fazendo o que ele faz de melhor, que é fazer gols, só que precisa de um pouco mais dos caras, né? O Michael teve uma chance em que não se pode perder em um jogo como esse, um jogo perigoso, em que o Flamengo conseguiu fazer o seu gol, mas podia ter tomado um empate no finalzinho, uma batida muito bem feita pelo jogador do... Não feita não, bateu bem, só que se fosse bem feito, tinha ido no gol, tinha sido gol. Mas não dá pra fazer, não dá pra correr certos riscos. Esse gol, por exemplo, Não, esse não pode perder. não pode perder. A gente sabe que é difícil lá dentro do campo, sabe que tem muita coisa envolvida em fração de segundos, só que uma jogada linda do Bruno Henrique, que ele finta o zagueirão, Fernandão tava com a cintura meio travada ali, Bruno Henrique. Cintura de cimento. Cintura do Fernandão. E não pode perder esse gol, até porque dá mais tranquilidade. E sabe quando, nesses jogos, quando você faz um gol e sai na frente, e aí as coisas ficam muito mais tranquilas. É outro jogo. Mas o enredo tendeu para esse lado, o storytelling do jogo, mas aí o desfecho acaba sendo muito legal para mim, né? Que quando eu vi que quem fez o gol do Flamengo tinha sido um moleque da base, no seu primeiro jogo, e você vê a entrevista do moleque depois, falando da família, agradecendo a Deus, a simplicidade e a alegria do moleque estar fazendo um gol desse. Que bom que foi 1-0 com o gol do Joshua. Acho que todo o enredo do jogo acabou terminando da melhor forma possível, na minha opinião. Então vamos ouvir Filipinho falando sobre o jogo e depois sobre o Joshua. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições. Sem condições. Mas prefiro olhar para onde eu controlo que é a minha equipe e agora pensar para frente. Bom, Filipinho falando sobre o jogo, do gramado. Pô, o Michael perdeu um gol de novo, rapaz do céu. E pior que tudo que o Felipe Luiz falou naquela coletiva que ele deu uma desabafada. Aí o Michael perde um gol, aí bota a cruz no Michael. O time não vai fazer gol pra caramba todo jogo. Caraca, tudo aconteceu ontem. Michael perdeu um gol feito e também não acho que é pra crucificar. O time, de novo, foram 24 chutes a gol, que é como na nossa época se falava. Agora tem chutes ao alvo também. Alvo foram 9, mas a gol 24. Aí vai pra fora, desvia, etc. Apenas um gol e um gol de rebote ali meio... E que também é mérito, porque se o moleque não estaria... Então vamos ver Filipinho falando de Joshua. Primeiro, só tenho que glorificar e exaltar o nome do meu Deus por tudo, por ele ter me abençoado e ter me dado essa oportunidade. Agradecer ao Felipe, a todos os meus companheiros de base que eu joguei junto, que me ajudaram a chegar até aqui. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer ao meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. Muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável. Só agradecer a Deus. Na verdade já foi o Joshua, porque aqui é dinâmico. A gente falou o Filipinho falando do Joshua, aí a nossa inteligência artificial escutou Joshua, já botou o moleque falando. Agora, Fernandão, vou jogar pra você, porque, de novo, é a história de, sei lá, 90, 95, 98% dos jogadores de futebol no Brasil, né? De família um pouco mais humilde, é o principal motivo no início. E uma vez a gente fez uma pesquisa, entrevistamos vários jogadores da base, da Sub-20, Sub-17. O seu maior sonho no Brasil, a maioria era dar uma casa para minha família, dar um carro para meu pai. E na Europa era ganhar Champions, ganhar a Copa do Mundo, ser convocado. Isso é sintomático pra caramba. Você vê que o moleque, apesar de jovem, de hoje em dia tá bem complicado isso, fala da família, fala dos primos, dos tios. E a gente vai mostrar daqui a pouco o vídeo também. Isso é muito maneiro, né? Dá até um
Ganha a nossa sexta-feira, né? Não, muito maneiro. Quando eu tava tomando um negocinho ontem, quando eu vi tava, gente. Pô, precisava dar uma tranquilidade. Era tudo sexta, E desde quarta. tava com variedade, sabe? Era de um segmento só. Rapaz. Ontem Deu aquela mistureba? É. E o Figueiredo, como é que tá o Figueiredo? Não, tá bem, só fermentado. Só fermentado. Nada destilado. Nada destilado. Só Eu fermentado. gosto de nós dois. Não, pra mim é só fermentado. Pô, assim, fico muito feliz, GV, porque quando esse negócio que você diz aí, as pessoas têm uma percepção muito rasa sobre isso, porque quando você fez essa comparação daqui e de lá, a gente entende e vê mais profundamente porque é um problema não só esportivo, é social também. E aí vê um moleque desse, que é lá da Baixada Fluminense, que é promessa da base do Flamengo, a gente já viu quantas promessas ficarem só na promessa, e aí, primeiro jogo, faz um gol no time do Felipe Luiz, que oportunizou o moleque, que treinou o moleque no Sub-17. Enfim, é um storytelling maravilhoso que a gente já viu acontecer algumas vezes e espera que ele consiga ter tranquilidade suficiente para administrar isso da melhor forma possível e continuar aproveitando as oportunidades que ele receber. Legal também o Juninho, que é o cara que dá a cabeçada, enfim, participa do gol, você consegue trazer mais um cara para dentro, inserir mais um cara para dentro do escopo que está sendo utilizado e sendo importante para o Flamengo. Uma vitória que é importante, tá? Não menospreza essa vitória de 1-0 não, que foi importante pra caramba. Deixa eu falar uma coisa. O Lúcio Praia falou que seu apelido não é Lady Gata, é Lady God. Que aí tem a ver com o seu bigode. E aí o Cristiano Paulo falou, GV, manda um beijo pra Titiano, de Volta Redonda, que assiste você todos os dias. Um beijo pra você também. Aí tem o Hércules Ribeiro, flamenguista pra caramba aqui, falando que tá super feliz com a vitória do Flamengo. O pessoal tá falando aqui um monte de coisa, enfim. O bicho tá Você vê que eu aprendi isso contigo e tô fazendo agora lá no Storycast. O cara falou, nossa, você gosta tanto da gente. É muito bom, cara. O Hércules é Flamengo pra caramba. A foto dele é com a camisa do Flamengo da época de dezembro de 81. Acho que é do Nunes, se eu não me engano. Vamos ver a festa da família do Joshua. Pera, rapidinho antes. Aumenta teu volume aí. Você que tá assim, ai, família, não sei o quê, ai... No final das contas, é essa galera que vai estar do seu lado. Eu falo isso para meus filhos todo dia. Amiguinha é muito legal, coleguinha é muito legal, mas família é quem vai estar do seu lado. Quando ou se o bicho pegar um dia, é tua família e olha que maneiro. Isso daqui vai lavar tua alma. Sobe o som aí, Pedrinho, bota na tela, Tatá. Meu Deus! Pô, isso é muito maneiro, cara. E ele, sem saber desse vídeo, ele fala das primas na coletiva. Isso é muito maneiro, cara. Você foi muito bem quando você diz que a família ela vai estar sempre lá nas boas e nas más, é a nossa base. E é legal porque é muito natural, né? A gente vê... Isso. Não dá pra fingir isso, Não eu tô dá, todo arrepiado aqui, exatamente, mano. Não dá pra fingir isso. Estamos. É uma coisa que, felizmente, o futebol pode proporcionar pra gente. Não só o futebol, mas acho que todo o esporte em si, né? Ainda mais de alto rendimento assim. Aí você imagina o garoto que fez a estreia dele pelo profissional, tinha entrado 5 minutos antes. No primeiro toque na bola, praticamente, ele faz o gol. E é engraçado porque o Joshua, no início desse ano, ele foi pra Copinha. Ele foi jogar Copinha, ele era um dos principais nomes do Flamengo, só que ele se lesiona no primeiro ou no segundo jogo da Copinha. Uma lesão muscular, e foi sozinho, e aí ele foi cortado da Copinha. E era uma competição que a gente sabe que tem um holofote muito grande, e se ele fosse bem, certamente o Felipe teria puxado ele também, já de uma maneira anterior. Só que por conta dessa lesão, acabou que ele precisou ficar um pouco afastado. Então a gente vê um garoto dessa idade, fazendo a estreia dele no profissional, como o Fernandão falou, um jogo importantíssimo, um jogo de Copa do Brasil. Tudo bem que tem o jogo de volta, mas foi gol da vitória, a gente não está falando de qualquer... Não foi o quarto gol da vitória do time. Então, assim, tudo acho que fez com que esse gol se tornasse ainda mais especial. E eu acho que a cereja do bolo é isso aí, né, gente? Ô, Bigode, pro cara que tá em casa e não acompanha a Copinha, o Joshua faz que função ali pro cara entender? Então, ele era o 10 do Felipe Luiz. Eu vi aqui no Instagram dele, 10 Joshua. Exatamente. Quando o Filipinho era o treinador dele na base. Só que ele, como camisa 10, ele tem mais de 100 gols na base. Rapaz. Ele tem mais de 100 gols na base. Ele é um cara que, na Copinha, por exemplo, ele começou jogando por trás do centroavante, às vezes ele joga aberto pelo lado, mas ele é um garoto que tem uma força física muito grande. Para 17 anos é uma coisa assim que se destaca.
E ele é bem finalizador, bastante finalizador, sempre pisando na área, tá sempre tentando o gol. Então é um jogador que eu acho que tem umas características que elas se encaixam com o que o Felipe deseja para essa temporada, para o trabalho dele. E é interessante que depois, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz é questionado sobre outros garotos. Sobre o Alacian, que é um garoto que foi muito bem no início do Carioca, com o time alternativo. Foi bem mesmo. Inclusive, se eu não me engano, ele foi o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca. E sobre o Guilherme também, que é um outro garoto da base, que também se destacou bastante. E aí ele fala das características. Fora o Everton, né? Araújo, que já tá jogando. Esse aí já foi. Esse já é realidade. Então é muito legal, e especialmente assim pra gente, que eu particularmente que gosto de acompanhar a base, de ver sub-20, muitas vezes sub-17, ver essa garotada tendo uma oportunidade no time profissional, indo bem. Ainda tem o Matheus Gonçalves, que é a mesma posição do Joshua ali. Exatamente. E aí o Matheus Gonçalves é um 10 mais clássicozão, assim, né? De armar o time e tal. O Joshua acho que é um pouco mais finalizador. Mais agudo. Exatamente. E o Felipe Luiz prefere usar o Matheus mais do lado do campo. Isso. Por causa do 1 contra 1 E que ele é tem. muito bom também no 1 contra 1 muito bom. E do lado do campo o Flamengo tá... Muito bem servido. É um baita de um elenco. Agora, rapaz, Pedrinho, eu não sei se eu boto Chaves ou boto aquela. Bota aquela, não é negócio de Chaves não, que já é sexta-feira. Próximo jogo do Flamengo. Teremos um reencontro esperado por todos. Que saudade. Põe na tela pra mim, TT. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Rapaz do céu. Gabigol versus Pedro. Lei do ex. Saiu ali metade do torcedor amando, metade do torcedor meio triste. O homem não tá bem, tá começando a se recuperar. Ainda bem que ele não tá louro. Quando ele tá louro, esquece. Tomara que ele não fique louro até domingo. Rapaz, pior que ele vai ficar. Tá não tem nenhum... Mas ele vai botar o lourão lá, vai botar o nevoo. Fernandão, e aí? Mexe no coração do torcedor? Tem que enfrentar o Gabigol? E aí o outro lado. Será que mexe, toca no coração do Gabigol enfrentar o time que ele mais teve sucesso na vida? GV, é óbvio que deve dar uma sensação diferente no Gabriel, até porque ele Gabriel, temos um novo Carlos Alberto. Exatamente. Não, Gabigol, não tem problema nenhum em falar isso, pô. Eu acho que tudo que ele construiu vem muito das atitudes que ele mesmo teve dentro do campo, tanto pro bem quanto pro mal. Só que, quando eu falo isso, é porque o Gabriel, como ele não vem em um momento tão interessante, vem sendo preterido pelo treinador, ele pode ver nesse jogo do Flamengo uma oportunidade de se recuperar. De recuperar a confiança do treinador, dos próprios jogadores que depositaram nele, né, uma expectativa muito grande dele ser o Gabriel do Flamengo. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, que o Gabriel do Flamengo, o Gabigol do Flamengo, ele foi exclusivo do Flamengo. Esse jogador não existiu em time nenhum anteriormente. No Santos ele fez gols, foi decisivo, foi artilheiro do Brasileiro, mas jogando em uma função diferente e tendo uma participação diferente, né, dentro da equipe, dentro das características do próprio campeonato. E é legal, cara. Legal ver, vai ser legal de ver. Pedro também. Pena que o Pedro ainda não tá 100%. Ah, mas se é um paro aí pro Gabi de hoje ou Pedro de hoje, eu vou Pedro. Com certeza. Sim, não, Mano, certeza, mano. certeza. Pedrinho, bota o mano aí, Pedrinho. Eu quebrei o Pedrinho, né? Porque ele bota a lista ali que eu vou pedir. Aí, já foi. Tá rapidinho, né? Todo animadinho pro show, né? Danado. Fernandão e Flávio Amêndola. Nosso mano a mano de um homem só hoje. Jogo no Mineirão. Pela 7ª rodada. Hoje, O critério que você quiser. O problema é teu. Isso aqui é Donos da Bola, precursor no mano a mano. pelada Pedro! onde? Pelada onde? Em Resende ou em Padre Miguel lá na favela? Aí onde você quiser. Tá o bom. critério é teu. Para de mureta, você vai me obrigar a ir até aí pegar a mureta. Muito obrigado. Eu não queria falar nada não, Getúlio. Gabigol! Pra você de casa também, vou ler o nome de vocês aqui. Ou Pedro Fernandite. Gabriel. Pedro. Por que Gabriel? Ele não gosta de chamar de Gabigol, não. Gabigol, gosto, tá bom, não gosto, Gabigol. não gosto. E outra coisa, tem outra lei do ex aí nesse jogo. Qual? E é verdade, Fabrício Bruno. Ih, aí ele é bom na cabeça. Ih, rapaz. Lá ele. Bom, vou deixar... Essa fala dele, né? Ele é bom de cabeça mesmo. É rápido, é o Bolt do zagueiro. Exatamente. Ó, Adonis Edek, Pedro, André Carvalho, tá de palhaçada. Luan Belo, Pedro, Hernandes Mendes, Pedro, Lázaro Passos, Pedro, Adonis, já falei. Igor Bueno, Pedro, Luiz Rabelo. E o apelido do Juninho que o Rômulo Mendonça falou. Senhora. Falou. Falou? Falou. Rômulo Mendonça, quando ele chama seu gostoso, casa com a minha prima. Ontem ele mandou o Juninho
xereca. Mandou na transmissão, mandou. falou 2 vezes aí. Mandou. Mandou. E na NBA ele mandou Lebron, ladrão, roubou meu coração. Aí falou, bom demais. Fernandão, não teve um voto no Gabi, não é zoeira. Pode olhar aí. Nenhum Mas voto no Gabi. Eu sou desses, né? Vou contra o status quo. Ok, só tô falando que tá 289-1. Não, e é No mano a engraçado, mano. a Obrigado, pergunta gente. que você fez Desculpa, Fernandão. pro Fernandão antes sobre como o Gabigol deve estar se sentindo, né? Ontem, depois do jogo, que o Cruzeiro venceu o Vila Nova ontem pela Copa do Brasil, 2-0, 2 gols do Caio Jorge, um deles uma bela assistência do Gabriel, inclusive. O Gabigol, ele fala que todo mundo sabe do amor que ele tem pelo Flamengo, que ele espera Será que um vai grande comemorar jogo. gol? Eu espero que não tenha pênalti, Ué, porque senão é ele que bate, pô. mas o Rossi já conhece ele. Aqui, Ó, Thiago CS, Ele só João faz gol de Fritz, pênalti? Caio Gomes, quase sim, né? Luciano Ultimamente. Santos, Paulo Roberto Silva. Ah, quem tá vendo a gente aqui? Ah, quem tá vendo a gente aqui? A gente te ama muito, sabia, cara? Paulo Nunes tá aqui acompanhando a gente! Seu gostoso! Falamos muito dele ontem no Storycast Fugindo Baiano. Júlio Baiano, eu vi. Cheio de história sua lá, hein? Aliás, eu tenho algumas também que o Carlos Alberto me contou. Encontrei com o Paulinho no aniversário do Carlos Alberto, tomamos um negócio violento lá. Tu tava, né? Eu tava. Tava, aniversário do Tava. Carlinhos. Saudade de você, meu louro lindo, gostoso, saradão. Pô, se eu soubesse se a peruca tivesse aqui, eu colocava um homenageá-lo. Cadê a peruca? Mas Já já foi? levou, já Já desceu, levou, já já No desceu. próximo bloco, então. No próximo bloco não vai ser Lady Gaga, Paulo, vai ser Vai o... ser Paulo Nunes. Lady Nunes, pronto. Até parece pouco. Beijo pra você, Paulinho, tamo junto, irmão. Então, por 897-1, chupa, Fernando. Manda um beijo pro Diniz também, Paulinho, que eu sei que vocês são parceiros. Nosso querido gostei Diniz. disso, eu gosto Que o Fernandão confunde toda hora. Quando eu falei com o Diniz, ele, eu sei, Paulo Nunes estava vendo, me contou. Tá vendo aí? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu também vou de Pedro. É isso. É isso. Você é pela. Sou mesmo, sou mesmo. Eu sou Pedro. Ó, Boa. Aí, foi bem. reverência. É, Salve nação rubro-negra! Está no ar mais uma edição do seu giro de notícias do Mengão, sem folga. Elenco do Flamengo treina nesta sexta após vitória sobre o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba e por 1-0 nessa quinta-feira pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois do resultado positivo no mata-mata nacional, o elenco rubro-negro não recebeu folga. Nesta sexta, Felipe Luiz começa a preparar o time para o próximo compromisso da temporada, que acontece contra o Cruzeiro. De acordo com programação divulgada pelo Flamengo, o elenco rubro-negro se reapresenta no Ninho do Urubu às 16 horas, horário de Brasília, desta sexta-feira. No CT, os jogadores que foram titulares contra o Botafogo fazem trabalho de recondicionamento físico. Os reservas, por outro lado, treinam em campo com Felipe Luiz. Não vale mencionar que o próximo compromisso do Flamengo acontece no domingo contra o Cruzeiro, no Estádio Mineirão. Desse modo, após as atividades desta sexta-feira, Felipe Luiz terá apenas mais um treino para definir os jogadores titulares da partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, o Flamengo saiu na frente na briga por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o Mengão só volta a campo pela competição no dia 21 de maio. Sendo assim, a bola rola a partir das 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Vale destacar que o torneio mata-mata não possui critério de gol qualificado, ou seja, qualquer empate no placar agregado leva a disputa para os pênaltis. Agora, o Flamengo vira a chave e foca no compromisso do próximo domingo contra o Cruzeiro. A bola rola às 18h30, horário de Brasília, no Mineirão, pela 7ª rodada do Brasileirão.